sou a Nath. Eu sou a Midi. E eu sou a Ingrid. A Juliana também não está aqui hoje, mas ela vai participar dos próximos. É isso. Nós somos hoje 3, mas normalmente seremos 4 pessoas que estão nesse fandom há muito tempo. E a gente resolveu fazer um apanhado de tudo que aconteceu ao longo desses anos para fazer um manual de sobrevivência nesse fandom. Por que acontece? Nos últimos meses, a gente notou que teve muita gente nova entrando no fandom, e, né, por causa do retorno da banda, e muita gente não sabe das coisas que aconteceram. Então, de tanto ficar contando essas histórias repetidas vezes, a gente resolveu reunir e fazer um apanhado geral e para todo mundo de uma vez. A ideia inicial era fazer uma thread no Twitter, mas thread já tem demais e a história é muito comprida, então não daria pra gente, seria inviável. Então a gente resolveu fazer isso em formato de podcast. Nós separamos por tópicos, né, por temas diferentes, e aí, de vez em quando, a gente vem aqui e posta esses episódios para vocês. É isso? É isso. Então tá. O episódio de hoje... primeiro os recados. Primeiro recado, a gente quer falar da pronúncia e dos sotaques. Porque a gente está falando de um fandom estrangeiro, né, de pessoas que vêm de outros países com a língua estrangeira, e por mais que a gente saiba falar, a gente não tem o mesmo sotaque das pessoas que vêm de lá. Então, a forma de falar os nomes deles, os nomes das cidades, os nomes dos álbuns, isso tudo vai se modificar por causa do nosso sotaque. Mas vai dar para entender. Exatamente. É isso? É isso. Até mesmo porque a dicção fica difícil. Você falando uma coisa em português e do nada já falar uma palavra em inglês no meio. Então fica sem falar que cada uma que é de uma região diferente do Brasil, então tem a questão do sotaque também, do regionalismo, mas a gente vai fazer o possível para falar o mais correto que der, às vezes não tão correto assim, mas vai dar certo, vocês vão entender. E eu não acho tão necessário assim a pessoa falar corretamente. É bom ela saber o que significa aquilo, mas não tem necessidade de você falar corretamente, porque ninguém consegue falar correto, além deles mesmo, com aquelas línguas doidas. Pois é, o Frank teve que fazer um vídeo para explicar como pronuncia o nome, né? E o Gerard tá aí, nome mais difícil para se pronunciar na face da Terra. Então, estamos bem. Exato. Vai ser assim. Então, para começar, hoje a gente escolheu a história da banda de uma maneira geral, a história profissional da banda, né? Do My Chemical Romance. Então, do início até o fim e o retorno. Então, vamos começar? Bora. Então tá. Então a gente começa falando da pré-banda, né? O que aconteceu, o que levou eles até chegar nesse caminho da banda. Em primeiro lugar, eles viviam, né, em Nova Jersey, eles são de lá, que é um estado dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, as regiões elas não são divididas como são aqui por cidades e bairros. Os estados eles são divididos por condados. E o condado que eles moram era Essex e a região é de Belleville. Isso o Frank, o George e o Mikey. O Ray vivia numa outra região que se chamava Kearney, que fica no mesmo estado. Bom, e aí agora para falar um pouco da idade deles, por incrível que pareça, muita gente não sabe que o Gerard e o Mikey são irmãos. E isso. O Gerard é o mais velho da banda, né? Ele nasceu dia 9 de abril de 1977. E Ray, 15 de julho de 1977, então ele tem a mesma idade do Gerard. O Mikey, de 10 do mês 9, agora sim, setembro, de 1980, agora setembro. E o Frank, que é o mais novo da banda, todo mundo não, né? Mas a maioria sabe, ele nasceu no Halloween, dia 31 de outubro de 1981. É o nosso neném mais novo. Agora vem a parte deles no colégio, né? Há relatos de que o Mike, o Gerard e o Ray estudaram no mesmo colégio que o Gerard e o Mike, mas também não é extremamente confirmada essa situação, mas também que eles não eram amigos nessa época. E já o Frank, ele estudou no colégio privado católico, gente.
Frank católico. Não, tudo a ver com a personalidade dele. Nossa Tudo. senhora. Imagina esse menino na igreja, numa escola católica. No meio das freiras. Divertidíssimo. Essa informação do colégio do Ray, na verdade, ela é super desencontrada. Você acha alguns lugares falando que ele estudou num colégio lá da própria região dele, outras falam que ele estudou no mesmo colégio do Gerard e do Michael, não dá pra saber. A única coisa que a gente não sabe é que eles não eram amigos naquela época. Eles não eram amigos naquela época, isso. Exatamente. Então, vamos lá. Influências artísticas. O Gerard, ele teve uma influência artística muito forte, vinda de família, né, que veio da avó dele, a Helena, que foi ela que ensinou ele a cantar, a pintar, a atuar, né, a ter presença de palco, etc. E aí tem um relato famoso que a primeira apresentação que ele fez foi no colégio, no 4º ano, que ele foi o Peter Pan, e que foi ela que fez a roupinha dele e tal. Então, assim... Nossa, seria épico, né? Ninguém tem fotos desse momento, não. Cadê? Lança braba aí, galera. E aí a Helena, ela foi uma influência muito forte na infância e mais pra frente ela vai continuar tendo essa influência toda a vida dele. Mais tarde ela aparece de novo. Exatamente. Aí, seguindo agora para o período universitário, em 1995, o Ray e o Gerard se formaram no ensino médio, né? Lembrando que eles são os mais velhos. E o Gerard se formou numa universidade chamada Escola de Artes Visuais, em Nova York, onde ele estudou Belas Artes, que tem tudo a ver com a personalidade artística dele, né? Uhum. Ele terminou a graduação em 1999. Já o Ray, ele foi para a William Paterson University, onde ele fez um curso de edição de vídeo, enquanto o Frank se formou no ensino médio, começou um curso de psicologia na Rutgers, Jesus, que nome, né? Mas enfim, Rutgers University, só que ele não terminou. Então imagine aí o Frank fazendo um curso de psicologia. Fiquem com essa imagem na cabeça. Imagina. Fiquem com essa imagem aí na cabeça de vocês. Assim, reflitam por um segundo, Frank psicólogo. Não dá pra imaginar. Aí tem uma... Pode falar. Fala aí. Não, pode falar. Não, é que eu tô com isso do Frank. Tipo, imagina ele sentado, te ouvindo. Sentado num divã. Não, ele sentado numa cadeirinha. E você no divã, assim, falando dos seus problemas amorosos, dos seus conflitos. E ele anotando tudo num caderninho, assim, clássico. Épico. Tipo, manda a pessoa se fuder, né? Você sabe aquele meme da psicóloga? Da pessoa que chega lá e fala o problema, e a psicóloga dá um mó corte e fala até a próxima sessão? Era exatamente isso. Tipo isso. Ou então ele vira e fala assim, a culpa é da sua mãe. Ou senão ele vai virar e falar assim, bloqueia essa pessoa da sua vida. Exatamente. Ignora, manda se fuder. Fica por aí. Gente, temos menores de idade ouvindo esse programa? Talvez, né? Então, se sair um palavrão, finge que vocês estão ouvindo um pi. Gente, acontece. Palavrão faz parte. Como que vai falar dessa banda e não xingar? Para completar a informação da faculdade, tem alguns lugares, de novo, que fala que o Michael também foi para a faculdade. Tem alguns lugares que fala que não. Se foi, não sabemos para onde, não sabemos o curso, só sabemos que ele não completou, que ele saiu fora. Total transgressor. Tá, vamos para as primeiras bandas dos integrantes. Gerard, inicialmente, ele queria ser guitarrista, gente. Ele tocou em 2 bandas chamadas Ray Gun Jones e Nancy Drew, é isso? Nancy Drew? Nancy Drew. Tá. Chamadas Ray Gun Jones e Nancy Drew. Boatos de que uma delas o Ray estava presente, mas também não é certeza. Depois a gente vai pesquisando, mas a gente não tem fontes seguras de que eles falaram abertamente nessas coisas. Mas o George não era muito bom guitarrista, como todo mundo sabe. Inclusive, ele foi expulso de uma das bandas por isso. Olha que dó. Coitado. Por isso que ele faz as coisas com o Mike Chemical, tá vendo, gente? Porque ele foi expulso, ele não é obrigado. Não dá nem pra falar que ele não sabe como é que é ser expulso, porque ele já foi. Mas aí, né, que depois ele descontou nos outros, enfim. Assuntos para os próximos podcasts. Também, né?
E então ele decidiu se focar na carreira artística, né? O Ray também teve outra banda chamada... como que é, gente? The Rodneys. The Rodneys, é isso? Isso. E chegou a gravar um álbum em 1998, chamado... Soccer Town. Vergonha esse trecho. Soccer Town USA. Isso aí. O Matt queria ser o Matt que viria a ser baterista do My Chemical também fazia parte dessa banda. Frank tocava numa banda chamada Prince Press. Chegou a gravar um álbum também. Heartbreak. Gente, quero fazer um adendo, aqui, um comentário. Não sei se vocês sabem, mas a banda tem um livro autobiográfico. Na verdade, não sei se pode ser considerado autobiográfico, porque foi outra pessoa que escreveu, né? Mas enfim, a banda tem um livro, que é uma biografia, e tem um trecho muito legal nesse livro que conta que eles estavam ensaiando num estúdio, o My Chemical, e aí o Frank tava meio que sentado, assim, jogado no sofá, chapadão de maconha, e aí Novidade, o Ray... né? Os dreads né? de escola. Ah, gente, que isso? Nunca. E aí o Ray, ele é um grande... Como é que é o nome da pessoa que escreve música? Socorro. Compositor, isso. Exatamente. O Ray, um grande compositor, compôs as primeiras músicas do My Chemical, né, junto com o Mike e o Gerard. Só que ele colocou várias partes musicais que soariam melhor com duas guitarras. Uma guitarra que a gente chama de básica, né, que dá o tom, e a guitarra dos solos. Só que, por enquanto, eles só tinham um guitarrista. E aí, esse livro tem um trecho que fala que o Ray imaginou que seria muito melhor se eles tivessem dois guitarristas, mas a única pessoa que ele imaginava nesse lugar, tocando junto com eles, era o Frank, e o Frank naquele momento estava chapadão, deitado no sofá, vai saber pensando no quê, né? E aí, meio que foi... exatamente, viajando, pensando na morte da bezerra. E aí, o Frank diz que ele pensava na hora assim, não me chamem pra isso, por favor. E ele era um grande fã da banda, do My Chemical, né? Então, a gente tem aí o começo da união deles. Ah, que bonitinho. Muito fofo. Muito fofo. Então tá, então a gente tem aí esse panorama, né, de como que estava a vida deles antes da banda, até que acontece o atentado de 11 de setembro. Para quem não sabe, em 2001, lá em Nova York, um avião, ele se chocou contra 2 prédios, e aí morreu muita gente, foi uma coisa assim, horrível, foi uma tragédia muito grande. E aí o Gerard, ele estava lá perto, porque nessa época ele trabalhava no escritório da Cartoon Network, que ficava lá pertinho de onde aconteceu o acidente. Então, o acidente não, né? O atentado. Então ele viu aquilo ali acontecer. Imagina, né? Você tá perto de onde acontece uma coisa daquela magnitude. Deve ser uma coisa que desestrutura assim completamente, né? E aí, a partir daquele momento, né, quando ele viu aquilo tudo acontecer, ele mudou a percepção da vida, né, que ele tinha. Porque na época, ele estava trabalhando com esse emprego, mas que ele não estava feliz. É a famosa época que ele morava lá no porão da casa dos pais dele. Então, assim, ele não estava vendo muito sentido no que ele estava fazendo. Aí aconteceu aquele negócio, deu um sacode nele, e ele pensou, não, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida que eu possa me orgulhar, o que eu realmente quero fazer, porque a vida ela pode acabar muito rápido, né? Então, foi assim que ele decidiu que ele ia abandonar o emprego dele e começar uma banda. Tem uma música que ele escreveu depois, que fala sobre esse momento, que é Skylines and Turnstiles, que faz referência, né, a esse acontecido. Bom, é isso. Só uma curiosidade aqui. Em 1989, o Gerard, que ele tinha 16 anos, ele apareceu num talk show, num programa de televisão, para discutir sobre os crimes de um assassino em série que teve lá nos Estados Unidos, que esses crimes estavam sendo publicados num quadrinho.
E aí o George aparece nesse programa, ele comenta, esse programa tá inteiro no YouTube, se vocês pesquisarem, vocês conseguem assistir. Ele tava bem novinho nessa época. Enfim, aconteceu isso, deu um sacode e ele decidiu mudar de vida. E aí a gente chega no período de formação inicial da banda, né? Finalmente temos aí a formação do My Chemical. Finalmente. Exatamente. A gente tem alguns relatos, assim, tudo no começo da história deles é meio desencontrado, assim. A gente lê bastante coisa na internet sem saber realmente o que aconteceu. Mas aí só uma pausa aqui, Mid. Só pra gente esclarecer, porque isso aconteceu no início dos anos 2000. A gente não tinha esse acesso à informação do jeito que tem hoje. A internet ela não era tão popularizada. As informações elas não circulavam com tanta rapidez. Rede social, gente, mal existia. Então, assim, por isso que essas informações são tão desencontradas. Essas coisas elas aconteciam muito mais no mundo offline do que no mundo online, entendeu? Então não tem como eles ter não acesso. são exatamente pessoas abertas que falam sobre esse período da vida deles, né? Então, tudo que a gente tem por aí são algumas suposições, um trechinho de uma entrevista ali, de uma entrevista aqui, e a gente vai juntando isso para formar alguma coisa. E aí, nesse período, a gente tem que o vocalista da antiga banda do Ray apresentou o Ray ao Gerard, lembrando que eles, apesar de viverem ali mais ou menos no mesmo colégio, na mesma cidade, eles não se conheciam. E esse vocalista da antiga banda do Ray, que apresentou os dois, fez com que o Ray convidasse o Gerard a começar uma banda. Isso. Bom, aí nesse período ele também convidou o Matt, que era o seu ex-companheiro, né, da antiga banda, e o Mike entrou na história sendo baixista, onde ele teve que aprender a tocar o baixo em muito pouco tempo, porque ele não manjava tanto assim, e também foi ele que sugeriu o nome da banda, porque o Mike, nessa época, trabalhava na Barnes & Noble, se eu não me engano, uma livraria, né? É, uma livraria. Isso. E aí ele se baseou no título de um livro, que se chama Three Tales of Chemical Romance, do escritor Irving Welsh. Isso. Esse negócio do Michael ter que se aprimorar em muito pouco tempo foi porque, assim, a gente vai ver isso mais pra frente, mas o intervalo entre a formação da banda e a gravação do primeiro CD foi muito rápido. Foi muito rápido o que aconteceu. Então, assim, ele teve que se virar, porque além de tocar, ele tava tendo que ajudar a compor, né? Então, teve que se virar. E lembrando que o atentado às Torres Gêmeas aconteceram em 2001, setembro de 2001, né? A famosa data. E o lançamento do álbum foi no comecinho de 2002. Então eles se organizaram muito rapidamente e logo eles já estavam lançando o primeiro álbum. Então eles tiveram que correr. E o Mike, tadinho, eu imaginei ele, né? Desesperado lá, tocando baixo. Desorientado. E um grande baixista hoje em dia, né? Ai, meu Deus, que homem. Mas enfim. Ele é maravilhoso, gente. Dê importância pro baixo, gente. Uma banda não funciona sem o baixo. É o baixo que dá o ritmo e o tom da banda, tá? Vamos, por favor, prestigiar os baixistas das nossas bandas. Exatamente. Vamos para as primeiras gravações. As primeiras músicas gravadas foram You Lake Sorrows e Trouble. É isso mesmo que fala? Our Lady of Sorrows. Isso. Our Lady of Sorrows. É isso? Isso. Em seguida, a banda conseguiu um contrato com a Able Records, a mesma gravadora que o Frank, da Prince Press. Tem uma curiosidade nisso, de que há boatos de que o Mike fez um teste para ser guitarrista do Prince Press. Mas ele não foi aprovado. Gente, que dó. Imagina, tadinho. O ídolo Gente, olha, os Ways não são bons com guitarra. Gente, guitarra não é pro jeito. Ai. Mas já naquela ocasião ele tinha uma proximidade com o Frank, que teria feito o intermédio entre o My Chemical e a gravadora. Pois é, então não dá pra saber se eles se conheceram porque eles faziam parte da mesma gravadora, se foi porque o Michael já conhecia o Frank e o próprio Frank já, né, fez esse intermédio com a gravadora, não sabemos. O fato é que eles se conheceram. Exatamente. Lembrei de uma outra curiosidade aqui agora. Talvez eu possa até procurar o link onde eu vi isso, não sei.
Mas a primeira guitarra do Gerard foi uma guitarra que a avó dele deu pra ele. Era uma guitarra azul. E um belo dia ele cismou que aquele azul era muito sem graça, pegou uma tinta lá aleatória e tacou uns chapiscos vermelhos no meio da guitarra, né? Então, nosso Gerard artista desde sempre. Né? Gente, quando que eu ia fazer isso na minha guitarra? Eu ia morrer se caísse uma tinta nela. Mas nosso artista sabe o que tá fazendo. Depois então é isso aí. Ou não, né? Porque ele não é um bom guitarrista. Imagina, ele no ódio jogando a tinta assim na guitarra. Ai, não sei tocar estranho. Então tá. Depois disso, o Frank foi convidado para entrar na banda, né? Porque eles tinham um contrato com a mesma gravadora, o Frank acabou ficando amigo dos meninos, mas não só amigo, ele virou fanboy. Ele ficou assim obcecado com a banda, obcecado assim. Ele ficou muito amigo dos meninos. Ele começou a ceder o lugar que a Pansy Prep usava para poder ensaiar, ele cedia. Ele começou a ajudar eles a fazer camiseta, essas coisas para vender, as coisas com a logo da banda. Ele escutava os demos da banda no carro. Então, assim, tem uma entrevista muito legal que eles contam essa história, entrevista de 2011. Muito boa essa entrevista. Que eles contam tudo, assim. E aí ele também conseguiu um monte de pequenos shows para eles. Tanto shows para eles abrirem, quanto shows pequenininhos que o pessoal costumava fazer em porão. O Frank conseguiu tudo. Só que aí... Aquela coisa, né, Nath? Desculpa interromper, mas o Frank, naquela entrevista que ele disse que é fã número 1 do My Chemical, nunca duvidem. Ele realmente... Ele era mesmo. Tadinho, né? E mais uma vez, o Frank faz tudo pra essa banda. Não tem como negar. Carrega essa banda nas costas, gente. Eu sinto muito dizer. Quando vocês pensarem por um momento de falar qualquer coisa mal desse homem, vou começar a passação de pano aqui. Ei! Mas quando vocês pensarem por um momento em falar mal desse homem, bota a mão na consciência. O que ele fez pra essa banda, gente? Realmente, ele carregou a banda nas costas. Não dá pra negar, gente. Até hoje, inclusive. É isso. Mas aí, enquanto ele tava lá super dedicado pro My Chemical, a própria banda dele tava ruim das pernas, né? Eles não estavam indo muito bem, parecia que eles estavam brigando. Chegou no ponto que a banda acabou. E aí, foi nesse momento, né, com a história que a Medi já contou, que o Ray pensou que seria uma boa ter um segundo guitarrista na banda, que o Gerard foi lá e falou assim, bora lá então, Frank. Vai ser você, querido. E aí ele convidou e ele aceitou. E isso aconteceu dias antes da gravação do primeiro álbum. Dias. Foi que assim, como ele já conhecia as músicas, já estava por dentro, não deve ter sido muito difícil para ele, não. Mas o que eu quero dizer o álbum estava para ser gravado e a banda ainda estava sendo formada. Então, assim, ótimo. Atropelando, né? Mas tudo certo. O importante é que deu certo. Pois é. Aí a gente vem pra Bullets Era, né? O primeiro CD da banda. Que inclusive parece um palavrão de tão grande, né? Vamos tentar aqui. I broke you my bullets, you broke me your love. Não. Certinho. Então, esse CD foi lançado 3 meses depois da formação oficial da banda, né? Já com o Frank. 3 meses. 3 meses. Os caras são ninjas, tá? E aí o CD foi lançado pela gravadora deles na época, que era a Eyeball Records. Gente, imagina, como que a pessoa naquela época fazia a divulgação do trabalho, se a internet era praticamente inexistente, né? O computador era coisa de gente rica, então, pra se falar. Isso. Então, o que eles iam fazer? Iam lançando tudo de graça aí na internet. Então, o álbum ele foi para download gratuito no MySpace, que era um site muito grande para bandas e fãs de bandas em geral, para fandoms. Era tipo um Facebook, né? Era tipo um Facebook. Naquela época, tudo rolava no MySpace. Eles começaram a se apresentar num evento chamado Big Daddy's, que já tinha uma relevânciazinha grande. E fizeram também vários shows ao redor de New Jersey, viajando numa van que foi comprada pela avó dos meninos, que é a Helena, né? Então a Helena, mais uma vez, faz tudo aí. Essa mulher merece um altar, gente. Maravilhosa. Pois é, isso aí.
E aí, um ano depois do lançamento do primeiro álbum, que já teve uma boa aceitação, o My Chemical Romance migrou em 2003 para uma gravadora que já é bem mais famosa, que é a Reprise Records. Se eu não estou falando bobeira, ela é um selo da Warner. Não sei se ela era um selo da Warner naquela época. Mas enfim, já é uma gravadora. Acho que hoje em dia não, acho que naquela época não. Mas já era uma gravadora que tinha bastante relevância. Então, eles, naquela época do Bullets, faziam mais parte de um nicho musical. E aí, com o lançamento do segundo álbum, eles começaram a alcançar um público maior, né? Foi nessa época também que eles saíram em turnê com uma banda que já era bem consolidada e que tem o nome também super difícil. Vamos lá. Eita. Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. É isso, galera. Não sei também, mas vocês sabem qual é. É o A7X aí. Famosão A7X dos perturbados aí. E aí eles começaram a abrir os shows. Não, eu amo eles, gente. É brincadeira. Eu amo eles. Sinister Gates na Terra e Frank no céu. Frank Iero no céu. Eu já comecei falando errado aqui. Mas enfim. Saíram lá. Aparecendo ensinando como é que fala sobre o nome dele. Close no vídeo do Frank. I-E-R-O. Isso! Então tá, né? Aí eles saíram em turnê com essa banda, abrindo os shows deles, e foi aí que eles começaram a trabalhar no segundo álbum que eles lançariam pouco tempo depois. E aí uma curiosidade bem legal, aliás, bem legal não, talvez não tão legal assim. Depende do seu ponto de vista. Exatamente. Reflita aí sobre suas, né? Enfim, vou falar muita coisa não. A curiosidade é que quando eles não eram muito conhecidos ainda, o My Chemical abriu alguns shows para várias bandas, e entre elas a Mindless Self-Indulgence, que era a banda de quem? Tadã! Lindsay Lohan. Amada por poucos, odiada pela maioria. E aí, The One and Only. E aí, eles aparentemente se conheceram nessa época, mas segue o baile, não tiveram nenhuma interação romântica ainda, né? E foi nessa época não sabemos. também. Não sabemos, mas eu espero que não. Tenho fé. Não, brincadeira, gente. Mas enfim, se conheceram aí, mas não assumiram nada. Então vamos pensar por esse lado. Namoraram. Exatamente. E aí, uma curiosidade triste, que foi nessa época também que a avó deles, a Helena, veio a falecer, que foi um período bem difícil para todo mundo, mas principalmente para o Gerard, que era o neto mais ligado a ela, né? Isso. A gente não sabe exatamente quando foi que ela morreu, a data, e nem as causas, né? A gente não sabe. Mas foi mais ou menos nessa época, porque foi na época que eles estavam gravando o próximo, né? Produzindo o próximo disco. Isso. Então foi nessa meada aí. Bora, Ingrid. Agora a gente vem pra Revenge, né? Era que quase todo mundo entrou no fandom nessa época. Foi. Os antigos são aí do Revenge Era aí. Menos a Juliana, você acredita? A Juliana da era do Bullet. Juliana é Aham. Juliana, eu te amo, mas assim, você é a múmia do fandom, cara. Eu te amo muito, mas você é a múmia. Você é a nossa referência. Eu queria muito ter participado da era do Bullet, porque, cara, é meu álbum favorito. Ai, gente, eu não sei não. Não vou falar de álbum favorito agora, não. Eu não sei escolher também. O segundo álbum do My Chemical foi Friendship with Revenge. Ele sempre tem uns nomes maravilhosos. Gente, por que não escolhe uns trem mais curto e fácil? Não é? Por isso que a gente abrevia Revenge, fica nesse mesmo. É isso, Revenge era e pronto. Que foi lançado em junho de 2004 e teve 4 singles. A Not Okay, tão famoso, maravilhoso. Melhor que Helena, The Ghost of You. E em um ano ganhou o disco de platina. Pá! Maravilhoso. Então olha pra você ver como que... Eita, Nath? Agora a Nath sumiu. Nath, volta. O espírito do Frank baixou aqui e levou Nath embora. Nath? Não é? Gente. Só foi... A gente nem chegou na época do Parade. Nath. Gente, estão me ouvindo? Agora sim, amiga.
Sumi, gente. Fui sequestrada, desculpem. Os Continua, fantasmas meu da mansão. Aham. Sim. Ai, gente, nem fala disso. Vamos chegar nessa parte. Eu tava fazendo um comentário aqui, deixa eu ver. Falando como que cresceu rápido, né? Em 3 meses a banda foi formada, gravaram um disco. Em um ano, né? Pouco mais de um ano um ano depois que gravou o segundo disco, já tinha um disco de platina. Porque eu não sei se ainda existe esse negócio hoje em dia, mas na época, dependendo da quantidade de músicas que você vendia, né? Você ganhava X disco, tal disco. Então tinha disco de ouro, disco de diamante, disco de platina, não sei o quê. Então foi muito, muito rápido. É muita coisa, gente. É muita coisa, tá? É, muita coisa. Bora, Ingrid, continua. Uma coisa importante, gente. Um mês depois do lançamento do álbum Revenge, o Matt saiu da banda por rumores de briga. Eu consigo pensar no Giraffe envolvido nisso, mas... E o Bob substituiu. Se vocês olharem lá o CDzinho velho de vocês, Revenge, e às vezes quem não tem, pesquisar na internet em caixa, vocês vão ver a carinha do Matt lá. O álbum, ele não aproveitou o que o álbum veio a fazer com a banda, né? Porque um mês depois ele saiu, mas quem gravou as músicas foi ele. Vocês querem entrar no mérito da saída do Matt ou vamos deixar isso pra outro podcast? Eu acho que dá pra falar, né? Então vai que é a tua, hein, Ingrid? O quê? Vai que é a tua, e fala aí das tretas do Matt pra Matt nós. saiu? Gente, há rumores, não sou eu quem digo. Longe de mim. Longe de mim falar esse tipo de coisa, mas há rumores que o Matt saiu por ganhar menos. Ele estava achando que não estava correta a forma como eles estavam dividindo. Dinheiro sempre está envolvido nessas coisas, né? Sim. Não sei se basicamente o Gerard ganhava mais e ele ficou bolado com isso, mas sabemos basicamente que foi rumores por causa de dinheiro, a briga. Isso. E aí Bob Bryan entra para substituir. Também amado por poucos e odiado pela maioria. Já podemos Hoje falar em que dia, né? Mike Chemical não deveria ter baterista. Devia pôr um robô lá tocando. Gente, não dá certo. Nossa, tem muita treta com baterista, muita treta. Verdade. Mas é importante a gente dizer que o Bob, nessa época, gente, ele não era odiado, não. O Fennel gostava muito dele. A gente amava ele. Porque a gente não sabia das coisas. E ele era, se eu não me engano, o técnico de som da The Usage, que vai entrar na história aí daqui a pouco. Então... Ixi, vamos entrar na The Usage agora. Ixi, Maria, tretas. Em 2005, a banda participou de uma tour chamada Take a Pill, com The Usage, além de abrir shows pro Green Day. No mesmo ano, aconteceu a Rap Tour, junto com bandas como Fall Out Boy. Se eu não me engano, a banda do Adam também estava envolvida nessa Rap Tour de 2005. Talking Back Sunday. E tem um vídeo no YouTube, gente, procurem, pesquise do Adam tocando, só alguma curiosidade aqui, do Adam tocando, porque o Gerard ficou sem voz num dia. E quem substituiu para tocar uma música foi o Adam. Ele, se eu não me engano, ele canta I'm Not Okay. Adam Lazara, gente. Vocalista da Talking Back Sunday. Isso aí, maravilhoso, gente. Deus também. Que homem. Gente, eu não sei se cabe falar aqui, mas vou falar assim mesmo, né? Já tô falando. Que nessa época, entre 2004 e 2005, o Gerard passava por graves problemas com abuso de álcool e remédio de prescrição, né? Famoso Rivotril e por aí vai. E em grande parte por causa da morte da avó, para vocês terem uma noção de como a falta dela afetava a vida dele. Então, foi um período conturbado. Tem vários vídeos na internet de momentos dele, assim, momentos tristes, né? Dele passando mal e sem saber o que ele estava falando, porque ele estava muito doido das drogas. E foi um período bem conturbado para ele, infelizmente. Então, às vezes acontecia muito dele ficar sem voz, ou dele errar alguma coisa no meio dos shows, mas segue o baile. Exatamente. Nessa época ele ficou muito amigo do Burt, né? Do The Used. Então tem muitos vídeos deles doidões aí pela internet.
Exatamente. Isso que eu falei do Adam tocar, substituir o Gerard, a gente não sabe se realmente ele estava com excesso de abuso de drogas, de álcool, ou ele realmente perdeu a voz. Eles falam que ele perdeu a voz, né? Mas a gente não sabe porque fica aí o questionamento. O que motivou perder, né? E acontece perder a voz, né, gente? Porque o Gerard, ele é um puto vocalista, ele tem um alcance vocal muito grande, mas é uma coisa, infelizmente, bem comum, assim, que os vocalistas tenham problemas vocais. Voltando a falar do Avenged Sevenfold, o Matt, por exemplo, que é o vocalista deles, já teve que fazer operação nas cordas vocais e ficou um tempo sem atingir notas agudas. Então, infelizmente, acontece de vez ou outra ficarem sem voz, né? Paciência. Acontece. E foi aí que existiu aquela... Fala, Nath, por favor. Não, era isso mesmo. Eu ia só fazer um adendo. Era justamente com isso aí que você vai falar. Vai. E foi aí que aconteceu aquela colaboração com The Used num cover de One Pressure do Queen com David Bowie. Maravilhoso. Isso. Todo mundo conhece essa música. Todo mundo conhece o cover também. E o cover... envolvido esse cover, mas não cabe dizer agora. É verdade. Monte de treta. Não cabe dizer agora. Isso é para os próximos capítulos. Exatamente. Capítulo Gerbert em breve. Nossa. Não quero falar disso não. Eu vou me retirar da conversa quando isso acontecer, entendeu? Em março de 2006, o álbum Life on Modesty foi lançado e incluiu um DVD com documentário da história. Gente, quem não teve a oportunidade de comprar esse DVD na época, se você procurar no YouTube, tem esse DVD completo, eu acho que ainda tem. Não tem legendado. Acho que não tem oficialmente. Não tem oficialmente no canal do My Chemical. Não. Oficialmente não, mas você dá uma pesquisada lá, eu acho, ele saiu do ar um tempinho, mas eu acho que ele voltou. Não tem ele legendado, mas, gente, se você quiser saber basicamente isso que a gente falou antes, nesse documentário, passa tudo ali no DVD. E é um DVD, assim, maravilhoso. Eu já assisti um monte de vezes. E mesmo quem não manja dos inglês, aconselho a assistir, porque é muito bom. Exatamente. Um DVD com esse documentário da história da banda e outro com uma coletânea de clipes e bastidores. Isso. E aí a gente entra na era, acredito eu que seja a mais famosa, né, que explodiu. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Então tá. Que explodiu mesmo, que levou a banda, assim, pro mundo inteiro, que foi a Black Parade, né? Que em abril de 2006 eles começaram a pensar nesse álbum. E aí eles tiveram a brilhante ideia, isso aqui foi uma ideia maravilhosa, não? Ideia brilhante, de ir para uma mansão famosíssima, que tem a fama de ser mal assombrada, para poder pensar e gravar, compor e gravar tudo lá, nessa mansão, que chama Paramore, né? Acho que é assim que fala. Isso, Paramore. Ninguém sabe, gente, o que aconteceu de verdade nessa mansão. Mas deu muita treta. Para começar, né, tinha essa fama do lugar ser mal assombrado. E aí, depois, começaram a sair conversas, assim, de que as portas abriam e batiam sozinhas. Que tinha uma aura muito ruim no lugar, que as pessoas ficavam se sentindo mal, blá, blá, blá. Caso de filme de terror. E aí, até o Mikey, que ficou no quarto lá, que eles falavam que era o mais assombrado da casa, não deu conta de ficar lá. Ele não deu conta. Ai, não julgo, eu também não ia dar conta. Ele saiu do quarto. Eu nem teria ido pra esse lugar pra comer de conversa. Eu também não, Eu aposto que isso foi basicamente uma ideia do Frank. E do Josh. É a cara dele. É a cara dele. A cara de quem nasceu no Halloween, né? Bora lá, não temos medo, e se fode todo. Uhum. Aí, o Mike começou a dormir lá no chão do quarto do Josh, porque ele não estava dando conta de ficar no quarto dele, mas nem assim ele conseguiu, ele teve que vazar, teve que ir embora para poder se tratar, porque ele não estava bem. E aí tem relatos também que eles brigaram muito nessa época, que eles ficavam semanas sem se falar, eles ficaram lá por alguns meses, né?
Não, imagina, eles ficarem meses reunidos no mesmo lugar, gente, olha. Ninguém aguenta, não, gente. Ninguém aguenta. Não foi nessa época também que... Gente, eu posso estar maluca, mas eu acho que é. Não foi nessa época que teve aquela... Que o Gerard sumiu? E aí o Frank até foi pra internet. Tem um áudio dele chorando, passando mal, sei lá. Que ele tava super preocupado, perguntando se alguém tinha notícia. Foi nessa época, não foi? Eu acredito que sim. Acho que foi nessa época. Pra ter um nível, assim, uma noção do nível que foi o negócio. Deu muito ruim, mas o fato é que essa obra-prima desse álbum saiu. Deu muito ruim, mas eles fizeram um pacto lá com as assombrações, passaram tudo cagaço certo. e deu tudo certo. Tem a música Sleep, é a música que supostamente o Gerard fala que se inspirou no período que eles passaram lá, que é uma música, inclusive, muito perturbadora. Isso, ele teve algumas paralisias do sono, algumas coisas assim que são bem complicadas, né? Então. Exatamente. E aí o álbum saiu em agosto de 2006. E aí acho essa história super legal. O álbum virou uma espécie de pseudônimo para a banda. Tem uma história que tá rolando na internet aí, que a banda cresceu muito rápido e aí eles marcaram um show lá em Londres para tipo assim 2-3 mil pessoas. E esgotou muito rápido e tal, só que chegou lá no dia, uma pessoa lá, funcionário da casa, disse que o My Chemical Romance não ia poder se apresentar e a banda The Black Parade ia se apresentar no lugar. Nossa, e a galera ficou putíssima. Porque o álbum ainda não tinha saído. As pessoas não podiam fazer essa ligação. Quem é essa pessoa? Quem é The Black Parade? Eu não paguei pra ver isso. Exatamente, a galera ficou putíssima. Começaram a xingar. Ótimo. E aí depois, mas aí eles apareceram, na verdade, usando o figurino, que mais tarde eles usariam pra fazer o clipe, né, da música. E aí a galera, tá, então são vocês, seus bandos de filha da mãe. Que brincadeirinha sem graça. Enfim. E eles começaram a usar o figurino. E eles encarnaram o negócio. E aí foi uma tour que levou eles realmente pro mundo. E em 2007 eles saíram para fazer mais de 100 shows pelo mundo inteiro. E aí eles, além da tour pessoal, né, só deles, eles também participaram do Project Revolution, gente, que aí é um capítulo muito importante da história da banda. Exato. Que era como se fosse um festival, né? Uma tour com várias bandas que viajavam juntas para fazer X shows em 2007. E bandas grandes, né? Bandas grandes, Então tinha o Linkin Park, tinha o Placebo, tinha o Mindless Self-Indulgence de novo. Isso aí, pois é, essa parte aqui é importante, inclusive. Porque no fim... O Rinha faz parte também dessa turnê. Gente, eu amo essa banda. Pois é, e aí no final dessa tour... inclusive, gente, deu assim, alguns problemas, porque eles tinham rejeição da plateia que ia assistir esse show. Esses shows, né? Mas enfim, deu tudo certo no final. Tem vários vídeos aí pela internet. Se vocês procurarem no YouTube aí, vocês vão achar o clássico vídeo da galera que começa a jogar garrafas com na Inglaterra, se não me engano. Neles. Não foi muito legal. Mas eles, como são afrontosos, ignoraram as garrafadas e continuaram tocando assim mesmo. Foda-se. Inclusive, arrumaram umas outras formas aí de enfrentar a galera, mas aí a gente fala disso no outro episódio. No episódio só do Project Revolution, que é grande. Exato. E aí, gente... teve mais treta do que o ProRev, gente. Hã? Eu acho que não teve... Vocês estão escutando direito? Sim, não teve mais treta do que o ProRev. Real, não teve. Realmente. Foram os fantasmas aí da mansão se vingando. Exatamente. Mas acabou que no final, gente, teve um final feliz. Ou não, depende. Sim. Porque o que aconteceu no último show da ProRev, o Gerard resolveu se casar. Ele resolveu se casar. Lembra lá da baixista do Mindless Self-Indulgence que ele encontrou lá no Bullet Sailor, lá atrás? Ela voltou, gente. Baixista. Ela voltou. Eles se reencontraram, entendeu? E decidiram retomar de onde eles tinham parado.
Sim, e resolveram se casar. 1 mês e meio de namoro. Não dá nem pra saber se é isso mesmo, né? Pode ser que seja não menos, dá. inclusive. Pode ser que seja mais, não. Pode ser que seja O menos. fato é que eles Tem se um mês que casaram até hoje. casaram. Tem aí 13 anos isso já, né? Quase 13 anos. E eles estão casados até hoje, por incrível que pareça. Porque, né, colocando esse comentário aqui, eu não achava na época que eles iam ficar casados por muito tempo, não, gente. Porque Eu foi um não dava casamento 6 meses, não. que caiu do céu, né? E brotou, assim, vou casar. Deus abençoe que eu ache alguém e case com 1 mês de namoro e dê certo a vida toda, porque, olha... Exato. Eu também quero isso aí. Naquela época, quando eu entrei nos fóruns pra saber o que tinha acontecido, quando eu vi que ele tinha casado com ele. Não deu pra acreditar, né, amiga? Não, é surreal. Foi surreal, foi surreal. Naquela época ela usava o nome Lindsay Balato, hoje ela usa Lindsay Way. Enfim, se casaram. E aí acontece que não só de casamentos e tours vive a banda, mas também de muita confusão nessa época, porque eles brigaram muito, teve muito sucesso, mas também teve muita tragédia, né? Como, por exemplo, o Gerard e o Bob, eles se machucaram durante as gravações do clipe de Famous Last Words, que o Gerard torceu o tornozelo, porque o Frank também teve a brilhante ideia de pular lá em cima dele, e o coitado arregaçou o pé. Sempre Frank. Sempre Frank. Sempre Pulando ele. nos outros. E o Bob se queimou, né? Porque no clipe tem um negócio do fogo lá subindo e tal, se queimou. Gente, e queimaduras de 3º grau, tá? A gente não tá brincando, não. A perna do bichinho, tadinho. Tadinho? Arregaçou mesmo. Coitado, da mansão mal assombrada, entendeu? É isso, cara. Olha. Tudo tem um preço, né, galera? Pois é, foi mexer com fantasmas. E aí, durante essa tour... Ai, gente, essa história é triste. Durante a tour, o pessoal do Muse foi fazer a tour junto com eles. E todo mundo, todos os membros das bandas, tiveram uma intoxicação alimentar, assim, muito grave. E eles tiveram que cancelar 6 shows. 6 shows foram cancelados porque todo mundo teve uma intoxicação alimentar. O Michael também saiu da tour por um tempo, em 2007, para ficar um tempo com a então esposa dele na época, que era a Alicia. Não é a mesma esposa de hoje, também vamos falar desse assunto mais pra frente. E o Frank também teve que abandonar alguns dos shows que estavam acontecendo aqui na América Latina na época, em 2008, porque a avó dele morreu. Ele teve que voltar para os Estados Unidos. E o Bob, além das queimaduras de 3º grau, ele também teve um problema no pulso, que tiraram ele da tour e ele teve que fazer tratamento mesmo. Foi um negócio, assim, mais grave. Eles brigaram muito, tiveram muitos conflitos nessa época, quase que a banda acabou várias vezes. No último show, inclusive, eu acho que essa fala tá até no DVD. Que o Gerard fala na hora que ele vai se despedir, ele fala: fiquem bem, se algum dia a gente voltar a fazer show, a gente vê vocês até lá. Tipo, pode ser que naquele momento ele realmente queria dizer isso, não era só pelo personagem, que eles realmente não sabiam se iam continuar, porque foi muito intenso esse período. Acabou que esse último show e um outro show menor que eles fizeram em New Jersey, que inclusive é meu favorito, foram gravados. Também, o mais triste. O mais triste, pois é, mas é meu favorito, porque eu claramente gosto de sofrer. Foram gravados e transformados em DVD. Exatamente, gente. Não tem ninguém nesse fandom que não goste de sofrer. A gente tá aqui por isso, né? E aí eles fizeram esse DVD. Esse DVD tá no YouTube, vocês já devem ter visto. Isso, gente. E famoso The Black Parade is Dead. Pelo amor de Deus, se alguém aqui não assistiu, me faça o favor de assistir. É obrigação. É obrigação. Tem no YouTube. Tem no YouTube. Tem os 2 completos no YouTube. No próprio canal deles do YouTube, em alta qualidade. Então, assim, tá show. Assistam. E aí, junto com o anúncio desse DVD, eles anunciaram também que iam fazer uma pausa. A famosa pausa, né, gente? Que a gente tem um medo dessa palavra, porque às vezes nem é pausa nada. Enfim, acabamos essa era complicada.
É aqui que a gente tem um relato, inclusive, que o próprio Frank contou de um momento em que ele e o Gerard conversam por telefone. Isso vai ser abordado melhor em outros capítulos, mas vou dar um spoiler aqui. Sim. Eles conversam... Ai, lindo, né? Eles conversam por telefone e aí rola a famosa frase que eles amam fazer música juntos e amam a banda, independente de todas as merdas que acompanham a banda, né? Então... I Miss You Terribly, que provavelmente virou uma tatuagem, talvez, não sabemos. Provavelmente, pois é. Assim como várias coisas viraram tatuagem, né? A gente tem... Exato. A gente podia fazer um podcast só de tatuagens do Frank, assim. Começar pelos famosos passarinhos ali e por aí vai, né? Enfim. Aí a gente entra na Dangerous Days Era, que é o último disco, o último CD mesmo, né, que eles lançaram. Sem contar o May Death Never... May o quê, gente? May... O nome difícil. May Death Never Stop You. É isso? E também o Conventional Weapons, né? Não dá pra contar. Mas não dá pra contar porque não foi, né, lançamento CD, assim. Ah, meu não Deus, teve uma era, eles não trabalharam, não teve tour, etc. Então eles oficialmente pararam no quarto CD, que, enfim, que é o Dangerous Day, né? Então, em fevereiro de 2009, o My Chemical lança um single e um vídeo para a trilha sonora de Watchmen, que quem não conhece é um filme de, vamos supor, de anti-heróis, não é bem super-heróis. Que são, na verdade, super-herói. Não, assim, é super-herói, mas não. São anti-heróis famosos da DC, né? Eles são quadrinhos famosos do selo da DC Comics. Então, em fevereiro, eles lançam esse single e um vídeo para trilha sonora desse filme. E esse Inclusive, é um dos melhores clipes que eles têm, maravilhoso. Tem que assistir. Eu acho maravilhoso, gente. Sim, concordo. E aí foi isso que os motivou, alguns meses mais tarde, a iniciar um novo projeto de álbum, acabando aí com o hiatus que eles estavam, né, naquela época. E aí a ideia deles era se livrar de de tudo que eles tinham feito até então, né? De todo aquele estigma de... Assim, vamos entrar num tópico aqui. A banda se declara como punk rock e pop punk. E não como emo. E, inclusive, a palavra emo causava calafrios no Gerard, que odiava esse termo. Ele não queria saber de ser chamado de banda emo. Porque provavelmente, né, no show que eles fizeram, que eles levaram Garrafada, a não aceitação era muito por causa disso, entendeu? Exato. Às vezes eles não faziam shows com banda rotulada desse jeito, igual o Placida na época não era. Linkin Park não podia ser considerado emo, né? Então eles queriam se livrar dessa fama que eles tinham. Às vezes o público, sabe, jogava ódio em cima deles nos shows, e eu acho que é por causa disso também que eles pegaram tanta raiva por causa desse nome. Até porque, gente, se hoje em dia a gente acha legal e divertido falar na internet que a gente é emo, na época do auge do emo, não era legal falar que a gente era emo. Não, gente, ela literalmente transgressou. Nossa, Deus. Eu tive minha época, gente, e tipo assim, era horrível. Qualquer pessoa falava, você é emo? Não. Era a primeira coisa que a gente falava, não. Hoje é legal. Eu sou roqueira. Grande maioria do fandom vira e fala assim, eu sou um emo triste, que não sei o que, que não sei o que. Eu vejo isso direto na timeline do Twitter, entendeu? Só que, tipo, hoje é legal e o pessoal leva meio que na esportiva, né? Mas antes era horrível. Exato. Mas, inclusive, não deu certo, assim. Eles queriam muito acabar com esse estigma, mas, gente, não rolou. Porque, infelizmente não. Eu não vou nem falar que é infelizmente. Eu acho que, infelizmente pra eles, porque eles queriam fazer isso na época. Mas ainda é uma referência muito forte. Sim, eles são os pais do emo aí, né? A banda Muito mais jeito. famosa. Hoje em dia, o Frank já deu entrevistas relacionadas a isso, e ele leva super na brincadeira, entendeu? Todos levam super na brincadeira, mas na época o Frank estava feio, quando chamavam eles assim. Sim, e entra toda uma discussão também que rola na internet até hoje sobre a cena emo, o real emo, o mainstream emo. Então, assim, se hoje já a galera ainda cisma com isso, na época era muito pior. Então, eles odiavam esse termo, eles não queriam saber de ser comparados como uma banda emo. E aí, nessa nova era, eles queriam se livrar
dessa característica que eles carregavam, né? Então eles queriam destruir tudo que eles tinham feito até o The Black Parade e recomeçar com uma coisa completamente diferente. E aí é importante falar que durante o planejamento desse novo álbum, o Bob saiu da banda. Mais uma treta aí com bateristas, né? Das inúmeras tretas que a gente tem. Exato. E aí a gente tem alguns relatos que ele foi expulso da banda por conta de brigas entre ele, o Gerard e o Mikey. E quem fez o anúncio da saída deles na banda foi o Frank, no site oficial deles. Fez todo um texto falando que não queria que isso tivesse acontecido, mas ele estava saindo, etc, etc. E aí a gente não tem certeza do motivo da expulsão até hoje, mas o comportamento do nosso Bob, que aliás não é nosso mais, mudou muito de lá pra cá. Então, se antes ele era um baterista que todo mundo gostava e que via como uma pessoa legal e fofa, tudo isso caiu por terra, porque ele começou a mandar várias indiretas pra banda e fazer queimação mesmo assim em rede social. Começar a falar muita merda no período da separação do Mikey com a Alicia, que a gente vai falar depois. Lembrando que o Bob, na época que ele entrou pro My Chemical, na época do Revenge, ele era, tipo, um dos favoritos, querendo ou não. Sim. Ele não gostava de andar muito em entrevista, porque ele era muito tímido, mas ele sempre estava envolvido com brincadeiras com o Frank. Sim. Ele era muito querido na época. Tanto é que quando isso aconteceu, ninguém acreditou, tipo assim, mas Verdade. como assim? Como assim o Bob? Eu não sei o que aconteceu com esse homem depois que ele saiu da banda. Deu a louca, despirocou geral. Isso aí. E aí, enfim, acho que junta um pouco do ódio por ter sido expulso, e aí provavelmente coisa que a gente não sabe também, né? Então, assim, vai saber como era a convivência deles, né? O que rolava nos bastidores, a gente não tem como saber. Mas a real é que depois que ele foi expulso, ele deu a louca e começou a atacar os meninos nas redes sociais. Então, na separação do Mikey com a então esposa, a gente vai falar disso mais pra frente em outros episódios, mas o Mikey foi acusado de traição, embora ele jure de pé junto que já estava solteiro nessa época. E aí o Bob achou que era uma ótima oportunidade para ele meter o hate, né, nas redes sociais. Enfim, sem falar que ele começou a apresentar uns comportamentos meio duvidosos sobre racismo, misoginia e outras coisas. E hoje em dia a galera não é mais tão fã dele assim. Passou a ser odiado, coitado. Coitado não, né? Mas ninguém é fã dele mais. Acabou pra ele. Acabou. Acho que ele nem trabalha mais com música, né? Não, acho que hoje em dia até o Instagram dele tá privado. É todo um rolê. Ele sumiu do Twitter também. Sim. Enfim. E aí, esse álbum novo, que traz a era deles diferente, foi lançado em novembro de 2010, que também foi a mesma época em que a banda saiu em uma nova tour para divulgar o trabalho. Foi nessa época que o Michael Pedicone substituiu o Bob, que também é outra treta de baterista. Nossa senhora, gente, não dá pra ter sossego. Só uma coisa importante, gente. Eu falei que baterista mais tempo não deve ter mais. Cancela a bateria. Importante, assim, depois que o Bob saiu, os meninos decidiram adotar a postura de não colocar o baterista na identidade visual da banda. Sim. Porque antes o Matt ele sempre aparecia, ele dava entrevista, ele aparecia nos photoshoots, o Bob também. Mas depois que o Bob saiu, o baterista não mais fazia parte da identidade visual. A banda sempre aparecia como Gerard, Frank, Michael, Mikey e Michael. Sempre. É Michael, mas é estranho dizer. É isso, né? A banda virou o quarteto, o baterista ficou de escanteio. É como se fosse um funcionário da banda. O que acontece, na verdade, em muitas bandas, né? Por exemplo, a gente tem... Deixa eu ver um exemplo bom aqui. Sei lá, o Panic! At the Disco, que é uma banda famosa também, que hoje em dia a identidade visual é o Brandon, mas não significa que ele não tenha todo um conjunto de pessoas tocando com ele na banda. Exato. Enfim, continuando nessa história aí da treta do Bob, foi substituído pelo Michael Pedicone, que também não durou muito tempo, aí um pouquinho mais de um ano, aliás, menos de um ano, né? Em setembro de 2000... Foi só pra não ficar sem baterista. Toca aí, cara. Fizeram só alguns shows e pronto.
Então em setembro de 2011 ele também foi substituído e de novo sobrou pro Frank a missão de fazer o anúncio aí de que ele tava saindo. E aí dessa vez o Frank, coitado. Tadinho, ele pega todo o rojão pra ele. E aí dessa vez a razão suposta foi de que o Pedicone tinha sido pego roubando a banda. E aí, suposta não, amiga. Essa é real. Essa é real? Essa é real. Inclusive, é real. O Frank falou na época. É verdade. Ele falou, olha, pegamos ele roubando, ele confessou pra polícia. É mesmo. E é isso, gente. Inclusive, ele falou isso no post, né, de despedida não, assim, quando ele tava anunciando. Verdade. Dessa vez vamos meter o pau sem dó. Tanto que tem um show que, logo depois que isso aconteceu, o Frank em I'm Not Okay, em vez de ele falar Trust Me, ele fala Trust No One. Pra não isso. Porque o Pedicone era amigo dele. Sim, o Frank sempre foi muito apegado ao baterista, velho. Ai, Frank burro! Caça umas amizades burras. Mas ele sempre era, ele era amigo deles, assim, antigo. Entendeu? Então, assim, foi pior ainda que... Gente, fala sério. Pegaram ele, assim, no flagra, roubando. Nossa, ridículo, né? Foi. Se eu não me engano, o Pedicone chegou a dar uma entrevista para falar sobre isso. Falar que não foi nesse contexto, mas foi sim. Aposto que foi sim. Ele pegou roubando a banda, mas... E aí, pra terminar de falar um pouquinho desse Danger Days, é um álbum que divide o fandom, porque tem quem ame. Acho que a galera mais nova, né, mais recente no fandom gosta bastante. Eu gosto bastante, aprendi a gostar. E tem quem odeie. E tem quem odeie, porque justamente ele tem uma pegada sonora muito diferente, bem mais pop. Não era o que a gente estava esperando, né? Quando anunciaram o álbum e tal, a gente não estava esperando aquilo. Então, a gente vinha de uns riffs de guitarra pesadíssimos, né? E aí, de repente, você tem uma coisa um pouquinho mais chiclete, umas letras meio duvidosas, tipo, na. Não tô falando mal, gente. Personagens completamente diferentes, né? Isso. Que a gente via lá no Black e tal. E foi desse álbum que hoje muita gente fala que o fandom se chama Killjoy. Porque né, veio todo desse negócio do Danger Days. Mas assim, gente, Killjoy foi só a era do Danger Days. Ele não abrange o fandom no todo. Eu sei que eu vou apanhar por isso. A gente defende, amiga. Mas é importante falar isso também. Porque porque o fandom ele tinha um nome antes de Danger Days, né? Dangerous Days. Só em 2010 que saiu. Então, assim, e antes tudo, tinha um outro nome, que era o MC Army ou MC Army, né? Exato. Então, só para deixar claro que o termo Killjoy, ele surgiu na época do Dangerous Days, né? Enfim, tem gente que se chama assim. E sem falar que o trabalho do Dangerous Day, ele foi em conjunto com uma HQ que o Gerard publicou, né? Então tem todo um background por trás, a história dos Killjoys, da HQ e tudo mais. Sem falar nas roupas coloridas que eles usaram e naquela cabeçona esquisita do clipe de nanananá e nanananá, enfim. E é isso, assim. E é bom lembrar que todos os álbuns do My Chemical, não sabemos se eles lançarão mais algum, mas até então todos os álbuns do My Chemical, eles são o que a gente chama de ópera rock, que são álbuns que contam uma história, que uma música complementa a outra música. Isso vem desde o Bullets, né, até o Revenge, que tem a história do casal, da história, do Dangerous Day, por aí vai. Enfim, foi o modo que eles encontraram aí de se livrar, mas acabaram não se livrando de nada, do estigma de emo que eles possuem ainda, né? Vai ser eterno isso aí. Vai. Aí a gente vem pro quinto álbum de estúdio. Assim, não é bem uma coisa toda. Não é o quinto álbum, né? Porque eles chegaram a começar a produzir o quinto álbum e falaremos disso depois. Pararam. Ficou garraram. Esse é tipo um extra. Tipo, toma isso aqui. Eles lançaram as músicas em compilados, né? Tem o 1, 2, 3, 4, se eu não me engano. Para no 4? Para no 5.
que é o Convent no Rap. Falei Isso, certo? falou. É É que foi um novo projeto que começou a ser produzido em 2012, para vocês verem. 2012. E foi lançado em setembro do mesmo ano. As músicas foram gravadas, as músicas gravadas foram compostas em 2009, antes da era do Danger Days. E o Gerard Alexandre foi baterista do projeto e das apresentações posteriores. Gente, eu tô sem óculos. Foi isso, nem tem então muito o teve. que falar desse, porque o contexto desse nem é. É isso, tem músicas Foi lindas. mais um extra. Quem nunca chorou com The Light Behind Your Eyes? Muito triste. Né? Quem nunca associou o Boy Division com o Frank? Também Assim, aí, top né? Ó, jogando shade aqui do Frehard. E é isso, aí não teve muita coisa pra falar. O Gerald. Essa pessoa aí. Gerald, sei lá. Esse sujeito muito do bem encarado, que eu gosto dele, Também. que não fez nenhuma merda até agora, ele acompanhou a banda até o fim, né? Então, é isso. Pois é, e aí chegamos aqui nessa parte, a pior parte da história, que foi o fim da banda, né? Que era um dia normal, em março de 2013, tava tudo certo, né? Um dia comum, quando saiu aí a bomba no site da banda que o My Chemical Romance tinha acabado. Assim, Do nada, de um dia pro outro. Toma aí, gente, acabou. É isso. Gente, não, rapidinho aqui, vocês lembram da reação de vocês? Vocês lembram de como que foi isso? Vamos contar. Eu chorei. Eu chorei muito também. Eu lembro que eu fiquei... Era meu ano de vestibular. E aí eu fiquei, tipo assim, 3 semanas sem conseguir estudar. De nem pegar nas coisas pra estudar, porque foi uma coisa que me afetou muito. É porque é aquela coisa, se você vê, pra quem viu o DVD do My Chemical, foi o documentário, eles focam muito numa parte que tipo, aparece alguns fãs na plateia com camisetas com o My Chemical Save My Life. E, tipo, a gente levava isso muito, pelo menos pra mim, o My Chemical representou muito na minha adolescência. Acho que pra nós três, também, pra mim também. Então, pra mim também. Pra todos nós do fandom antes, foi muito chocante. Eu me apeguei muito às músicas deles. Eu tive uma adolescência muito perturbada, então eu me apegava àquilo ali. As músicas deles eram meu suporte. Entendeu? Então, quando o My Chemical acabou, eu não sei, gente. Eu fiquei... Até hoje, quando eu falo disso, as coisas, sabe, meio que sufocam a gente, porque foi surreal. Tipo, eu não acreditei, eu entrei em vários sites, mesmo sendo pronunciamento no site oficial, eu entrei em vários sites, eu fiquei sem acreditar. Eu achei que era uma pegadinha de primeira. Eu também achei, fiquei meses olhando lá. Sem falar que em 2013... pode falar, amiga. Não, pode falar. Então, porque sem falar que em 2013 a internet já estava bem avançada, né? A gente já tinha celular, já tinha os projetos, assim, não era exatamente smartphone, mas já eram celulares que acessavam a internet, as coisas eram mais fáceis. Instagram, já tinha Twitter. Já tinha Instagram, Twitter. Instagram não tenho certeza, mas Twitter eu tenho certeza absoluta que nessa época já rolava. Eu lembro quando eu fiquei sabendo, eu vi pelo Twitter, eu entrei e tinha lá, né? O Twitter do Mais Tempo lá. E a gente sempre entrava no site pra ver o que eles postavam, porque eles costumavam postar muita coisa todo dia. O site do Mais Tempo era muito ativo. Era. Então, eles era a primeira coisa né? que a gente fazia quando a gente ligava no computador, era entrar no site, mesmo que a internet era lentíssima, ficava horas carregando aquilo aqui. Era triste. Aí tem que aprender a fazer uns sites mais leves, né, pra internet da época. Pois é, era muita informação, a gente tinha muita informação assim com o site, entendeu? Então eu fiquei extremamente chocada. Eu chorei e meu quarto era cheio de pôster em volta. Era o santuário, né, Ingrid? Pelas fotos que a gente vê, seu quarto não tinha parede, só tinha pôster. Só tinha, gente, eu passava horas. Minha mãe comprou uma impressora, tadinha. Gastava tinta, horrores.
imprimindo a foto. Gente, essa época foi o auge da vergonha, porque de nós três, eu sou a mais nova, né? Então eu tô com 23, a Ingrid acho que fez 26, por aí vai. E essa época foi o auge da minha vergonha, porque meu quarto, assim, eu tinha pôster do Robert Pattinson. Ai, amiga, eu também, tá tudo certo. Vou contar essa vergonha pra vocês. Eu tinha pôster da Hayley Williams, porque eu era louca, ficcionada em Paramore. E tinha um pôster do My Chemical Romance na parede. E eu lembro exatamente de ter chegado em casa à noite, assim, à tarde, né? Que eu estudava à tarde no colégio. Ter chegado em casa, ter ligado o computador e visto aquele monte de notícias sobre o fim da banda. E eu só olhava pra parede e queria chorar, assim. Não tinha outra reação além daquilo. Nossa, gente, foi muito dolorido. Eu não sei vocês, mas eu nessa época eu tava muito ativa no fandom. Tipo, é como se fosse hoje, assim. Porque teve épocas nesse tempo todo que a gente vai, a gente volta, a gente fica mais Na distante época eu e não tal. tava ativa, não. Eu acompanhava, mas eu acho que eu não postava nada sobre, não. Só acompanhava Eu mesmo. tava muito Desde ativa. que eu Foi muito entrei, difícil. desde que eu entrei pro fandom, eu era muito ativa, entendeu? Então, eu fui não ativa mais depois dessa notícia. Depois do fim da banda. Acho que Acabou. todos nós três, né? Nós três sumimos depois do sumi. fim da banda. Acabou, eu demorei a digerir aquilo. Eu fiquei muito puta com ele. Fiquei muito brava com ele. Eu não suportava ouvir ele. Eu escutava e chorava e aquilo... Antes era uma música de suporte, depois passou a ser uma música pavorosa. Gente, vamos lembrar de 2016, quando eles fizeram todo aquele alarde pra lançar o Living with Ghosts. Pelo amor de Deus, eu tava crente que era o retorno da banda. Fui feita de trouxa eu nem por me essa banda deixei. mais uma vez. Eu nem me deixei me iludir. Na verdade, eu não me deixo iludir até hoje, vocês sabem disso. Eu tô preparada pra qualquer coisa. Eu tô preparada pra qualquer... Depois dessa queda que eu tive com o fim do My Chemical, eu tô preparada pra qualquer coisa. É engraçado. Eu tento não me deixar levar muito. É engraçado, porque das três, vocês duas são assim, céticas, né? Ai, não, porque o My Chemical não é um retorno, não. Eles estão brincando com a nossa cara. E eu aqui, não, gente. É um retorno sim, vai ter CD, vai ter show, vai ter tudo, tenha fé. Eu tenho que ter esperança, Ingrid. Me deixa ter esperança, cara. Eu preciso disso pra viver. Tem que ter esperança de nós três, gente. Senão... Não, gente, vai ter álbum abrir sim. a janela da casa dele agora e olhar pro sol e falar assim, não quero mais não. Exatamente. E eu não quero, amiga, eu não quero passar por isso de novo. Não, ninguém de nós quer, mas eu já me iludi. Já tô lascada já. Já tô pedindo CD. Gente, eles... não vamos falar disso agora não, né? Deixa pra falar do retorno depois. Vamos voltar pro retorno. Deixa eu ver onde a gente parou. Que, né, num belo dia caiu essa bomba e acabou. Mas foi literalmente isso, assim. Os boatos que rondam é que ninguém sabia. Quem que deve saber? O Michael. Gente, eu tô chamando ele só de Michael. O que tá acontecendo comigo? O Michael, ele devia saber na época. Com ele, porque a gente chama pelo nome quando a gente tá brava com alguém. Tô nervosa. Gente, mas vocês acham que o Ray não sabia? Eu acho que o único que foi feito de trouxa foi o Frank, Ray. Não sei. Mas eu também acho por que quê? o único que só foi feito de trouxa foi o Frank. Será, gente? Será que foi só uma decisão do Gerard assim, vou acabar, foda-se? Eu acho que ele pode ter conversado com o Mikey. Eu imagino que ele tenha conversado com o Mikey. Mas não sei também, gente. Essa história do Frank não saber também, a gente não tem certeza se é verdade ou não. Boatos. Mas dizem que foi, né? Que ele não sabia, que ele descobriu junto com a gente que ele só caiu o mesmo tombo que a gente, né? Caiu no mesmo. E foi isso. Na época teve muita especulação se o fim da banda tinha a ver com aquele monte de troca de baterista. George disse que não. Que era porque a banda não estava mais inspirando eles e que ele, né, em específico, e que ele estava voltando a antigos hábitos. Muito provavelmente ele queria dizer dos remédios que ele tomava e de bebida alcoólica. Teve uma época que ele teve problema com alimentação também, né? Sim. Tem alguns shows da era de Denver Dance que você assistia assim, realmente o George está bebendo. Não, ele não estava bem, gente. Ele não estava bem. Ele estava bebendo de novo.
Mas aí, né, tomamos esse tombo, ficamos aí 6 anos para tentar superar e um belo dia, mid. Pois é, tô refletindo aqui, viajei. Mas então, galera, Refletindo sobre o fim. refletindo sobre o fim. Refletindo sobre como eu sou trouxa, que eu acho que vai dar tudo certo. Mas, enfim. Inclusive, o último show tá gravado no YouTube, tá, galera? O último show do My Chemical tá no YouTube. Assim, não sei se sou só eu ou se as meninas concordam, mas tá visível que a situação não tá muito boa, que o Gerard não tá muito bem da cabeça. Enfim, é um show bem triste, assim. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar o último show. E aí a gente vem pro retorno, né? Que eu já tinha perdido as esperanças. É aquela, né? Perdi as esperanças, agora elas voltaram com tudo, socaram minha cara aqui. Gente, eu nem pensava nessa possibilidade mais. Pra Nossa, mim, tava nem eu. se enterrar. A banda tava de novo, eu achei que era pegadinha. De novo. Eu também achei. Ai, gente, Não, eu achei a zoeira. Sabe por que eu fazendo não hora com a achei? minha cara, velho. Eu não consegui achar que era uma pegadinha, porque, não sei, na minha cabeça, se fosse uma pegadinha, eles iam falar de outro jeito. Eles iam fazer o mistério igual eles fizeram com Living with Ghosts, em 2016. Mas dessa vez, no retorno, eles já chegaram com aquela imagem escrito Return. E é por isso que eu sou feita de trouxa, porque se fosse só uma reunião, do tipo, galera, precisamos de dinheiro, vamos fazer uns shows aí, arrancar dinheiro dos Eu retardados. acho que dinheiro não é problema, não. Enfim. Não acho que tenha sido motivado por dinheiro. Tem muita gente que fala que foi por dinheiro. Sim, eu tem muita acredito gente que não, que fala. tudo não. Meu medo do retorno era só ser mesmo. Vamos retornar porque a gente sente falta, mas isso não significa nada. Mas, amiga, aí você não acha que se não fosse um retorno de verdade, aquelas iludidas, né? Se não fosse um retorno de verdade, eles teriam usado, tipo, sei lá, reunião em vez de retorno? Amiga, Eu acho que tudo vale pra lacrar, gente. Pra dar um assim, efeito. Entenda que do mais temos eu espero tudo. É verdade. Não vou discordar. Mas enfim, Eu não aí sei. chegamos, né, ao fatídico aniversário do Frank, 31 de outubro, Dia das Bruxas, a.k.a. Halloween. E aí, merecia isso, né, tadinho? Foi o que mais sofreu. Foi. Enfim, aí dia 31 de outubro de 2019, gente, parece que tem 500 anos, mas foi ano passado, né? Olha isso. Foi. Esse coronavírus, ai. Enfim, a gente tem o anúncio do retorno, quase 7 anos depois deles terem terminado a banda, com direito a post nas redes sociais de todos eles, com direito à data de show. Não foi só um retorno, foi assim, ó, retorno, toma aqui o show. E aí, Isso aí foi o que me deixou mais tranquila, assim. Tipo, pelo menos um show vai ter? Tá bom já, sabe? Eu já tava conformada com um show, eu já tava feliz. É verdade. Enfim, chegaram aqui com a data de show, toma aqui pra vocês. A internet ficou a loucura. O My Chemical Romance foi parar nos Trend Topics do Twitter. Há muitos anos depois, isso não acontecia eu acho que desde a separação da banda, né? E os ingressos se esgotaram num piscar de olhos. Pô, acabou. Enfim, aí a gente tem aí uma história que alguém falou em algum lugar que eu não lembro agora. Se vocês lembrarem, vocês podem me interromper. Mas a gente tem uma história de que os membros se reuniram em 2017 para pensar na possibilidade do retorno e no formato de como eles fariam isso. E aí, né, demorou 2 anos para eles anunciarem essa decisão. Então a gente teve... Basicamente, eu acho que esse retorno de 2017, essa história deles se reunirem, foi depois, foi um show do Frank que eles foram. Eu acho que ficou foto no Twitter. Também acho. Que eles se reencontraram e estavam todos presentes nesse show do Frank. Eu acho que foi basicamente daí que eles começaram a retornar a ideia de, vamos fazer de novo. Inclusive tem fotos lindíssimas deles se encontrando, assim, fotos tiradas, né, com a batata, mas tem vídeo também. Tem vídeo. Em 2019, umas fotos. Gente, compra um celular com zoom melhor aí. Brincadeira. Mas enfim. Aí eles, né, fizeram um show em Los Angeles em dezembro de 2019. Então olha que loucura, eles anunciaram o retorno em outubro. Um mês depois eles fizeram um show. Então foi uma coisa bem rápida, né? Já anunciaram, compra os ingressos aí, corre todo mundo igual uns doidos. E aí, cabe falar uma história engraçada aqui, que ano passado, gente, eu acho, rolou uma história de que o Joey Jonas, do Jonas Brothers... Foi ano passado.
Foi ano passado, né? Foi. O Joe Jonas tinha... É o Joey mesmo? Foi o Joey, né? É ele mesmo, foi. Sim, ele tinha visto eles se reunirem na mesma gravadora que eles usam, né, pro Jonas Brothers, e que ele tinha visto a banda se reunindo no ensaio. Nessa época, tava todo mundo negando o retorno da banda, e vale falar que toda entrevista que alguém perguntava do retorno da banda, todo mundo negava, principalmente o Frank. Uhum. Frank já tava de saco cheio de falar que eles não iam mais voltar. Com direito Ele fez até um vídeo. Instagram esperando essa merda voltar. Pois é, e eles negando lá, e a gente igual uns idiotas e ele negando lá. Inclusive, ele postou um... Ai, gente, eu amo essa história. Ele postou uma foto de um papelzinho do Biscoitinho da Sorte no Instagram. E no Biscoitinho da Sorte, falava que mesmo um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Ai, que dó, E aí? gente. Olha que fofura. Ai, gente, um amor. Um amor, mas eu quero matar ele, mas um amor. Também. Ele postou isso e continuou negando o retorno da banda. Continuou negando. E aí, tempos depois, quando a banda já tinha anunciado o retorno, o desgramado foi lá e falou: ah, mas eu postei aqui a foto do Biscoitinho da Sorte, vocês que não prestaram atenção. Nossa, olha que filha da mãe. Já retiro o que eu disse sobre o fofo. Ele é abusado. Enfim, ele tava dando dicas no retorno. Isso. Lembrando que esse negócio do Joe Jonas, o Frank chegou a fazer um vídeo zoando ele. Nossa, muito. Né, porque... Nossa, foi mesmo. Eles queriam fazer esse anúncio, né? E querendo ou não, alguém quebrou no meio esse anúncio e a gente começou a especular, talvez pudesse realmente voltar, entendeu? Sim. Então, Gente, mas o Joe Jonas foi muito sem noção, fala sério. Ele falou numa entrevista numa rádio, eu acho. Sim, não tinha nada a ver com o contexto, não tem nada a ver com a banda dele. Exatamente. Nossa, nada a ver. Gente, e eu morro de rir de lembrar do Frank com aquelas fita isolante preta na testa. Sobrancelha. Socorro, que homem abusado, gente. Mas enfim, né? Rolou esse boato aí do Joe Jonas, o Frank foi lá, ridicularizou o que ele falou. Assim, ele foi até, um pouquinho grosseiro, né? Falou, o que esse cara tá se metendo na história dos outros? Não tem nada a ver com isso, não. Pois é. Mas, tipo assim, ó, foi engraçado? Foi. Precisava? Foi. Não. É isso. Exato. Polêmicas à parte, né? Que rolou esse boato aí. Eles anunciaram o retorno no dia 31 de outubro. E aí depois fizeram um show lá em Los Angeles, que lotou a casa, que esgotou os ingressos. E como eles gostam de fazer a gente passar raiva, eles fizeram toda uma produção de quase 10 minutos, cheia de referências, pra matar o coração aqui dos fãs idiotas. E aí a gente mostra... Gente, pensa. Eles anunciaram que ia soltar o vídeo. Nem lembro que dia foi isso, mas anunciaram. Aí tava eu no meu trabalho lá, no horário de almoço, né? Rezando pro vídeo sair antes de acabar meu horário de almoço. Fiquei lá os 10 minutos assistindo o vídeo, cheio de referência. Com direito à cena de clipe, de todos os vídeos dele, CDzinho e tudo mais. 10 minutos depois, e eu já crente, é um CD. É um CD. O que eles fazem? A mídia mais iludida, cara. Eu me iludo muito, cara. CD, porcaria nenhuma. Era a data de um show no estádio lá nas Inglaterra. Pode um negócio desse? São muito abusados. Gente, é isso. Assim, é por isso que eu acho, assim, pode ser que tenha um CD? Pode. Vai ter Eu CD. acho que isso vai rolar? Acho que não. Mas vamos ir, né? Vamos ver. Tomara que tenha. Vamos ter fé. Enfim, depois disso eles anunciaram várias outras datas de shows na Europa e na América do Norte. E na Ásia, eles iam participar de um festival bem legal lá no Japão. Só que por conta do coronavírus aí, empatando a nossa vida, tudo foi adiado para 2021, sem data definida. Aliás, alguns eles até redefiniram as datas, né? Para 2021. E agora a gente tá aí sem saber se vai ter álbum, se vai ter música nova. Ah, rolou um boato também de que o Gerard tinha patenteado 2 músicas, né? Naquele site lá de música. De registro, foi. Isso. Só que a gente não sabe também porque eles se recusaram a dar entrevistas sobre o retorno. Eu acho que essa é uma parte que deixa a gente mais confusa. E é por isso que eu não me deixo criar esperança. Porque eles nem falam sobre isso, sabe? Penso, se eles estão planejando um mega retorno, ou se eles estavam, né, porque o corona atrapalhou, se eles estavam planejando um mega retorno, faz sentido que eles não deem entrevista sobre isso para pegar o público de surpresa, né?
Ah, você acha, Mitch? E você acha Eu também acho que que eles eu tô burra. iam começar a tour sem CD? Porque a tour já era pra ter começado sim. em março. Aí, tipo assim, se vai lançar um álbum, a lógica seria lançar um álbum, até porque, né, seguindo tudo que eles já fizeram até agora, seria lançar um álbum e depois fazer a tour. Mas também não sabemos, né, gente? Não Vai sabemos. saber. Estamos aí à deriva, à espera de novas informações. Isso. É isso? Falamos da história isso. toda. Falamos Viajamos igual aí o Homem da Cobra. 20 anos. Gente, muitos de vocês não tinham nem nascido, tá? É verdade. 20 anos aí que a gente passeou. Mas foi muito divertido, meninas. Obrigada pela A gente que companhia. agradece. Não nos cancelem pelas pronúncias e não nos cancelem É. pelas piadas. A gente é uma fã, né? Gente, Somos fãs como vocês. Porque é o primeiro vídeo, é o primeiro áudio, né? É o primeiro podcast que a gente tá fazendo. Então, assim, a gente fica meio assim. Nos próximos, a gente com certeza vai soltar mais. Eu acho que deu pra gente soltar no meio pro fim, porque no início é tudo meio. A gente É meio fica meio estranho. ansiosa. É tudo novo, né? E tem uma coisa também, gente. A gente decidiu contar essa história porque a gente viu muito disso acontecer, né? A gente acompanhou boa parte disso. Mas isso quer dizer que a gente é dona da verdade nem nada, não. A gente só sentou aqui para conversar e contar as histórias, né, do que a gente viveu e etc. Também, e tem muita aquela coisa também que tem algumas pessoas que tá mais nova no fandom que sempre pergunta pra gente, isso aconteceu? Sempre rola. Sim, sempre rola. A gente contando assim a nossa parte e explicando mais ou menos pra vocês o que aconteceu nesse período todo, eu acho que é válido. Sim, esses dias a Também gente se divertiu muito contando pra galera das tretas dos bateristas, né? E aí foi bem legal. Foi. Enfim, a gente espera que vocês gostem e os próximos virão aí. Espero que seja tão divertido quanto. Eu também. Exatamente. Então é isso. Beijão. Até a Beijão, próxima. gente. Até, gente.